Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te contar que tem um tanto de gente orando pela sua vida exatamente agora. E desde que o culto começou, eles estão com os braços estendidos na direção de vocês. E eles vão continuar assim até o final do culto, orando pela vida de cada um de vocês. É impossível que você não saia daqui abençoado nessa noite. É possível, talvez, que você nem perceba, mas eu creio que Deus vai fazer algo no seu coração. Aliás, eu acho até que já fez, né? Irmãos, que presença no culto de hoje. Graças a Deus pela presença do nosso Deus. Amém? Abriram em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 22 até o verso de número 25. Lemos assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. E eu preciso muito que você ore pela minha vida, para que Deus fale com você a partir de mim. Eu creio que Deus ouve a sua oração, eu creio no poder da unidade de uma igreja quando concorda em oração a respeito de algo. Para que a palavra de Deus seja bem pregada, bem compreendida, nós precisamos desse momento. Estenda suas mãos na minha direção e ore para que Deus tenha misericórdia da minha vida e use uma pessoa simples como eu para falar com vocês. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória, fala conosco aqui nessa noite, flui através da minha vida, tira do nosso meio toda e qualquer distração, tira de dentro de nós qualquer distração, que haja fome e sede pela tua palavra, e que essa noite seja uma noite de fortalecimento, de edificação e cura, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, como eu disse para vocês agora há pouco, nós já começamos o mês de setembro. E essa igreja, ela não trata dos assuntos do Setembro Amarelo só no mês de setembro. A gente passa o ano inteiro cuidando do ser humano, tratando os nossos eventos, o nosso dia a dia. O tempo todo nós estamos cuidando de pessoas, porque eu entendo que uma igreja obediente à Bíblia é um ambiente terapêutico. Mas no mês de setembro, nós aproveitamos para dar uma ênfase um pouco maior, aproveitando que é um tempo que a sociedade toda está tratando desse assunto, para poder a gente reforçar algumas coisas e criar uma oportunidade de cura, de tratamento, para muitos que precisam disso. E que assunto é esse? O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é um período do ano em que vários setores da sociedade fazem uma campanha de combate e prevenção ao suicídio e também de promoção da saúde mental das pessoas. E o que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Eu não vou me aventurar aqui a falar coisas de tratamento psicológico, não é minha área, mas, meus irmãos, há poder na palavra do Senhor para curar as pessoas, para libertar as pessoas da ideação suicida, da depressão, de todos esses males que têm tanto afligido a nossa geração. Eu sempre digo, principalmente nessa época do ano, depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de fé, mas é o nosso Deus e é a sua fé no nosso Deus que vai arrancar você da depressão. Você crê nisso, meu irmão? O texto que nós lemos, ele traz um ensino muito importante para todos nós que somos discípulos de Jesus. E por isso ele é um texto muito conhecido, é o famoso texto do fruto do Espírito. E nessa noite eu quero destacar um elemento desse fruto do Espírito. O fruto do Espírito é alegria. Esse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo está falando de um conflito que todos nós vivemos, que é o conflito da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas fraquezas, contra
o próprio Espírito Santo que há em nós. E no decorrer dessa mensagem, nós vamos usar esse ensino que Gálatas 5, nesse texto que nós lemos, vai trazer para a gente, para atacar uma área que muitos de nós têm sofrido, que tem a ver com a regulação das nossas emoções. E para isso eu quero explicar para vocês do que se trata esse assunto. Quem aqui tem criança pequena em casa? Bem pequenininha. Quem aqui já teve criança pequena em casa, bem pequenininha? Aí aumentou, né? É uma coisa que a gente aprende muito observando o comportamento das crianças. A criança, ela simplesmente sente e expressa, muitas vezes sem controle. Ela ainda não sabe nem o nome daquilo que ela está sentindo. Ela começa a chorar e parece que não tem hora para acabar. E os motivos para chorar são os mais banais. As coisas mais bestas do mundo, ela vai começar a chorar e não vai parar. Não só com relação a choro, mas às vezes com irritação. A criança às vezes se frustra com coisas pequenas do dia a dia e pega a mamadeira e com raiva taca a mamadeira longe ou na cabeça do seu irmão, né? São coisas muito naturais numa família que tem criança pequena em casa. E o processo de desenvolvimento dessas crianças é mais ou menos o seguinte: eles vão aprender o nome desses sentimentos. Eles vão aprender o que é raiva, o que é alegria, o que é tristeza, o que é frustração. E ao nomear esses sentimentos, eles vão começar a identificar esses sentimentos dentro de si. E com o passar do tempo, à medida que eles vão crescendo, amadurecendo neurologicamente, emocionalmente, com um ambiente familiar saudável, elas vão aprendendo a regular as suas próprias emoções. Elas não vão mais chorar por qualquer coisa. Elas não vão mais perder o controle. À medida que elas vão crescendo, a frustração vai sendo dominada, a raiva vai sendo dominada. E a proposta é que essa pessoa chegue na idade adulta, funcionando para tudo na vida. Que ela, por exemplo, consiga levantar de manhã mesmo sem querer levantar. Que ela consiga ir trabalhar mesmo num dia que ela não está com vontade, ou ir para a escola e cuidar da sua própria casa ou de si mesmo. E assim é que a gente espera que um adulto seja. Mas eu pergunto para vocês, é sempre assim? É claro que não. A verdade é que a gente vive algumas pancadas tão violentas ao longo da vida, que até aquilo que foi bem formado dentro de nós se esmigalha. E muitos de nós, por conta da violência dessas tempestades que a gente vive ao longo da vida, chega num nível de fragilidade interior tão grande, que não consegue mais regular suas próprias emoções. E especificamente, falando de tristeza, alguns ficam num estado quase que permanente de tristeza. O que se espera é, a gente tem momentos tristes na vida, mas nós somos saudáveis, felizes no decorrer do dia a dia. Agora, quando a coisa se inverte, eu tenho um momentozinho alegre, mas o meu dia a dia é um buraco emocional. Eu não consigo mais regular as minhas emoções a ponto de que a tristeza seja algo transitório. Nós temos um ser humano com problema. E é assim que tem acontecido com muitos de nós, em muitos momentos da vida, de pessoas que simplesmente deixam de funcionar como uma pessoa saudável e não conseguem mais cuidar de si mesmas, não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais assumir responsabilidades. Nós temos pessoas que vivem assim na igreja, que muitas vezes a gente não pode contar porque a pessoa está doente, e está doente mesmo, isso é doença, sabe? E o que acontece é que a vida de muitas pessoas fica paralisada por conta de um estado de tristeza quase que permanente. E a pessoa, às vezes, vai atrás de alguns recursos, como, por exemplo, tomar medicamento. E tudo bem sobre isso. Alguns momentos o medicamento ele é muito importante para regular o sono da pessoa, para ajustar alguma coisa no funcionamento da mente da pessoa. A pessoa vai para a terapia. E tudo bem sobre isso. Porque eu, como pastor, sou o primeiro a mandar alguns irmãos para a terapia. Acredito que a maior parte de nós precisava mesmo fazer. Mas, meus irmãos, algumas pessoas ficam num processo que não acaba nunca mais. E ficam se entupindo de remédio para o resto da vida, remédios com efeitos colaterais terríveis.
e terapias que o psicólogo não tem condição de dar alta para a pessoa, porque a pessoa não melhora e a situação não passa. E a verdade é que o crente moderno, me parece que ele esqueceu de um detalhe muito importante. O fruto do Espírito é a alegria. Irmãos, eu não tenho nada contra a medicação ou qualquer processo terapêutico. Entenda, toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do nosso Deus, o Pai das luzes. É isso que a Bíblia diz para a gente. Tudo de bom, de graça que a gente tem nesse mundo, provém do Senhor. Mesmo que o cara que criou a teoria ou o medicamento seja um ateu, não interessa. Tudo de bom que se desfruta nesse mundo vem de Deus. O problema, meus irmãos, é quando o crente começa a buscar recurso em tudo quanto é lugar, porque parece que ele não acredita mais que Deus é poderoso para tirar ele desse meio. Que Deus tem poder, e a Bíblia ensina muito para a gente a respeito disso. Para tirar você da tristeza e te encher de alegria. O nome dessa mensagem é a teologia da alegria. E ela não é uma aula de teologia. Quando eu uso a palavra teologia, eu quero dizer aqui o conhecimento que você tem a respeito de Deus. E eu quero que você acrescente a esse conhecimento o que a Bíblia ensina a respeito da alegria. Deus quer você cheio de alegria. Deus quer você transbordando de alegria. Deus quer que você não fique na depressão. O nosso Deus é um Deus cheio de alegria. Porque às vezes, no contexto que a gente vive hoje, de desvios e distorções do Evangelho, que surge um tipo de pregador que mistura ideia de coach, de bem-estar e não sei o quê, alguns pregadores, para combater isso, acabam falando besteira do tipo, Deus quer mesmo é que você fique triste. Tem pessoas que pregam dizendo, Deus não quer que você seja feliz, essa não é a prioridade dele. Olha, presta atenção. Existe um ensino vasto nas Escrituras a respeito da gente ser feliz e de ter alegria. Aliás, a própria expressão bem-aventurado é que o nosso Senhor Jesus usou tanto e que a gente encontra tantas vezes de capa a capa da Bíblia. Feliz é aquele que... Irmãos, a gente sofre, é bem verdade, como o nosso próprio Senhor Jesus sofreu. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida baseado no que a gente sentiu no momento da dor, no momento do sofrimento. E para isso, antes da gente voltar a esse texto, que diz que o fruto do Espírito é alegria, eu quero mostrar para vocês algumas falas do próprio Jesus a respeito disso. Eu quero que você olhe para Jesus e encha o seu coração de vida nesse momento e de alegria. E o texto que eu escolhi para mostrar para vocês tem a ver com a última ceia, aquele momento, meus irmãos, em que Jesus estava reunido com os seus apóstolos. E ele começou a explicar para eles algumas coisas sobre o seu amor, sobre o Consolador que ele iria enviar. Ele começa a orar por aqueles que iriam crer no futuro, eu e você. E ele ensina a respeito da alegria. O primeiro texto que eu quero ler para vocês está em João 15:11, que diz assim: Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Primeira coisa que você deve olhar para esse texto é a minha alegria. Você pode repetir essa expressão? Amém? Jesus está falando a minha alegria. Perceba que Jesus é alguém que tem a sua própria alegria e que ele é alegre. E naquele momento de tensão que os discípulos estavam ali, Jesus está falando que vai ser preso, Jesus está falando que um de nós vai traí-lo, Jesus está falando que Pedro vai negá-lo, está todo mundo naquela tensão. Jesus vira e fala assim: a minha alegria. Jesus, enquanto caminhava nessa terra, demonstrou que ele era uma pessoa extremamente alegre. Jesus era alguém que as crianças gostavam de ficar perto. Você já viu criança querer ficar perto de um adulto carrancudo? De um adulto cara fechada? De um adulto que o tempo todo está resmungando, murmurando, com a cara triste? Criança não fica.
As crianças amavam estar perto de Jesus. Jesus era alguém que frequentava festas, jantares. Eu acredito, meus irmãos, que Jesus fazia muita brincadeira no meio dos discípulos, trazendo leveza. Por que eu acredito nisso? Porque até apelido ele botava nos caras, sabe? Em situações às vezes complicadas, dele ensinando eles, olha, vocês são uns filhos do trovão. Botava apelido. Eu acredito que era um ambiente muito gostoso, muito tranquilo, de se ouvir, de se conviver. Então Jesus diz a respeito da alegria que é dele. Ele fala assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A vontade de Jesus para aqueles que são discípulos dele, não é só que a gente tenha a alegria que está nele. Só se fosse isso aí já seria suficiente para a gente. Olha, derrama um pouquinho da sua alegria, só um pouquinho, Jesus, para mim. Presta atenção, a vontade de Jesus é que a gente tenha a alegria dele e que a alegria dele seja completa dentro de você. Não algo por medida, mas completo. E ele continua, nessa mesma mensagem, que demora aí alguns capítulos, né? Lá no capítulo 16, verso 22, ele diz, assim também agora vocês têm tristeza, mas eu os verei outra vez. Então o coração de vocês se alegrará, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Jesus olha para aquele tanto de homem, cabisbaixo, triste, com a situação que eles estavam vivendo, e fala, vocês estão tendo tristeza agora, mas vai chegar o momento que vocês vão ter a minha alegria, e ninguém vai tirar isso de vocês. Eu quero que você entenda uma característica da alegria de Jesus. Ela não era uma alegria de máscara, de pessoa doida, sabe, que ri das desgraças da vida, que um monte de coisa ruim está acontecendo e a pessoa está, não é disso. Jesus vivia a realidade de cada Lázaro morreu, chorou inclusive ali no momento onde ele estava em oração, clamando em agonia diante de Deus. Jesus, ele chorava, meus irmãos, mas os momentos de tristeza não definiam a sua vida. E da mesma forma ele fala para os discípulos, vocês estão vivendo um momento de tristeza agora, mas vai chegar um momento que vocês vão receber da minha alegria. E entenda, essa alegria não vai ser tirada de vocês. Eu preciso que você entenda esse detalhe. Pastor, se ele disse para os discípulos dele que a minha alegria não seria tirada, por que eu não estou conseguindo? Presta atenção, primeiro você precisa crer. E creia nisso que eu estou dizendo. Por que ele falou para os discípulos que a alegria não seria tirada? Porque quem traz essa alegria está escrito nessa própria pregação de Jesus, nesse sermão de Jesus. Eu não vou detalhar todo o sermão, já preguei em outros momentos, né, a respeito disso, mas é nessa mensagem que Jesus fala assim, olha, eu preciso ir para o Pai, e quando eu for, eu vou mandar quem? O Consolador. A palavra no grego, parácletos, quer dizer aquele que se coloca do lado, aquele que está ali para te proteger, para te consolar, e Jesus se refere ao Espírito Santo, para aqueles homens que estavam ali carregados de tristeza, como aquele que consola, aquele que traz consolo em momentos difíceis. Então, meus irmãos, essa é a promessa, no momento que esse Espírito viesse sobre os apóstolos. Ninguém vai tirar essa alegria, porque a fonte da alegria mora dentro do discípulo. Existe dentro de você uma fonte. Você precisa encontrar essa fonte dentro de você. Essa fonte é o Espírito Santo. É essa fonte que frutifica a alegria e que traz cura sobre nós. Essa fonte é o próprio Consolador, aquele que crê em mim, diz o Senhor. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mais um verso ainda dentro dessa mesma pregação. João 17, 13. Agora vou para ti, agora Jesus falando com o Pai para os discípulos ouvirem. Digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria em si mesmos. Jesus está orando ao Pai e está falando,
a respeito do que iria acontecer com os seus discípulos a partir dessa oração, que cada um deles tivesse dentro de si plenitude. Você sabe o que é isso? É estar completamente cheio de quê? Da alegria neles mesmos. A alegria de Jesus morando dentro de cada um. E é por isso, voltamos ao texto do início, que eu quero que você grave no seu coração nessa noite, que o fruto do Espírito é a alegria. Esse texto que o apóstolo Paulo traz para a gente sobre o fruto do Espírito, ele fala a respeito de nós sermos guiados pelo Espírito. Logo no início do texto, ele vai falar a respeito de sermos guiados pelo Espírito. Você já foi guiado por alguém? Eu acho que não temos nenhum cego aqui nessa noite, mas você já viu alguém sendo guiado, né? Um cego sendo guiado, ou talvez quando criança você já fez aquela brincadeira de vendar os seus olhos, ou em alguma dinâmica no decorrer da sua vida, e você depender de alguém para guiar você. Eu quero que você imagine a cena. Uma pessoa está guiando um cego, e o cego resolve falar, não quero ser guiado, não, vou por aqui. Mas aí tem um buraco, não quero saber, vou fazer do meu jeito. O ceguinho rebelde, né? Não vai dar certo. O problema é que às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é nosso guia. Assim como um líder nosso, sabe? O líder, ele tem o papel de guiar. O líder é aquele que fala, nós vamos por aqui. E se a pessoa fala, eu não vou por aqui, ela está por conta. E muitas vezes nós não desfrutamos plenamente do que o Espírito tem para nós, do que esse Consolador, essa fonte da plenitude de alegria tem para nós, porque nós não nos submetemos ao que o próprio Espírito nos direciona a ser e fazer. E a Bíblia vai dizer, nós lemos esse versículo, acho que foi o último que nós lemos, se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Diz lá o verso de número 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, é o contrário. Se a sua vida é uma vida que é vivida no Espírito e não na carne, o seu andar, o seu procedimento no dia a dia, é algo que também é feito no Espírito. E aí você desfruta, sabe de quê? Do fruto do Espírito. Irmãos, para você entender bem, para vocês entenderem de forma bem precisa, o efeito desse fruto do Espírito, vamos trocar a parte da alegria e pegar outra expressão do fruto. Pega aí, por exemplo, benignidade, a pessoa ser benigna. É uma palavra mais difícil, eu estou querendo facilitar e não dificultar. Vamos pensar, domínio próprio, bom, domínio próprio. Você vê um crente que não tem domínio próprio, que come mais do que devia, que é desenfreado nos seus impulsos sexuais. Qualquer crente maduro vai bater o olho e vai falar assim, rapaz, está faltando domínio próprio na sua vida. Qualquer discipulado bíblico que fosse feito, e o cara vai lá e vira para o discipulador, não estou aguentando, estou caindo na área sexual, estou comendo demais, estou aqui gordão. Presta atenção, o discipulador vai falar, está faltando domínio próprio. Você precisa frutificar do Espírito. Você precisa deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Pensa, por exemplo, outra expressão, mansidão. Uma pessoa muito estourada, que trata todo mundo mal, e não sei o que, e explode, igual a criança tacando a mamadeira longe, né? Fazendo isso como adulto, brigando com um, brigando com o outro, explodindo com as pessoas dentro de casa. Um discipulado maduro vai dizer, rapaz, está faltando mansidão na sua vida. E mansidão é fruto do Espírito. Se submeta ao Espírito, seu sem vergonha. Vira crente. Deixa que o Espírito Santo guie você. Mas quando chega na parte da alegria, a gente fica com dozinha. Eu fico. A pessoa já está triste. Eu vou virar para a pessoa e vou botar peso em cima dela. Mas a verdade precisa ser dita e eu estou aqui para falar isso para você. O fruto do Espírito é alegria. Se você está vivendo permanentemente na tristeza, presta atenção, a fonte não está aí dentro. O Consolador não mora dentro de você. E o fruto dele não é simplesmente a alegria.
Você precisa ir buscar até essa promessa se cumprir dentro de você, pelo amor de Deus. É você que tem que ir para o secreto e se resolver ali com o Espírito Santo, ainda que Ele te guie para uma terapia, ainda que Ele te guie para um remédio, eu preciso que você entenda que o propósito dEle é frutificar alegria dentro de você. O Espírito não quer você triste. Não tenha pena de você mesmo. Não fique com autopiedade, que isso aprisiona você. É você mesmo não deixando que o Espírito flua através da sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, entenda, ela passa por momentos muito difíceis, mas a vida dela não é paralisada por isso. Quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, e enche a vida de uma pessoa, coisas tremendas começam a acontecer. Vocês já viram pessoas tomadas pelo Espírito Santo, transbordando loucamente de alegria? Quem já viu? Eu vou entrar num assunto polêmico agora. Já vou avisando para você, abrir sua cabeça. Primeiro lugar onde esse tipo de mover espiritual começou a acontecer e chamou a atenção do mundo, foi num avivamento que aconteceu na cidade de Toronto, lá no Canadá, onde pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo, ou ainda, como você preferir, supostamente tomadas pelo Espírito Santo. E essas pessoas ficavam em estado de êxtase tão maluco, que elas riam desesperadamente. Era chamado na época de unção do riso, riso santo e coisas desse tipo. E meus irmãos, esse avivamento de Toronto, ele causa algumas polêmicas por dois motivos. O primeiro é um motivo muito triste. Algumas pessoas envolvidas na liderança daquele movimento se entregaram à teologia da prosperidade e começaram a ver que juntou muita gente e se aproveitaram para arrancar dinheiro do povo. E aí começaram a cobrar para as pessoas entrarem onde estava acontecendo o mover de Deus. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e tirou o mover, que é o que Ele faz quando o ser humano começa a fazer esse tipo de coisa. Mas o segundo motivo é porque é esquisito demais uma pessoa desesperadamente rindo. E aí, para piorar a situação, filmaram essas coisas acontecendo. E quer saber minha opinião bem particular? Com certeza que tinha coisa que era puramente emocional. Porque faz parte em todo o ambiente que tem uma multidão reunida. Um contágio psíquico que a gente chama, sabe? De um efeito manada, de começar com um e aquilo se espalhar pelos outros. É verdade que essas coisas acontecem. E eu não tenho dúvida de que coisas assim aconteciam. Mas eu quero falar para vocês de alguns efeitos do que aconteceu naquele lugar. Missionários vieram de outras partes do mundo. Eu me lembro de ter lido depoimento de um casal de missionários de um determinado local da África. E eles chegaram ali destruídos, depois de anos e anos de trabalho, que só quem teve à frente de campos de trabalho extremo, pastor Edmilson e pastora Cláudia estão ali, sabem bem o que é isso, viver lutas terríveis no campo missionário, e a pessoa volta e chega ali, esgotado fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos. E de repente essas pessoas receberam um toque da alegria do Senhor, a ponto de rirem desesperadamente desse jeito maluco. E essas pessoas foram restauradas, curadas em um único momento. Não foi terapia, não foi remédio, foi o Espírito Santo de Deus. E aí eu vou além. Existem muitos relatos de pessoas que estavam ali naquele avivamento, que o nível de trauma deles era muito pior. Eram pais que tinham perdido seus próprios filhos. E uma das maiores dores que existem é um pai ter que enterrar o seu próprio filho. Irmãos, alguns costumam dizer, que inverte a ordem natural das coisas, porque uma coisa são os filhos enterrarem os pais. Para mim isso já é um absurdo, já é uma dor terrível. Mas quando a coisa inverte, o pai que tem toda uma expectativa de que os seus filhos sigam em frente, preparou, educou, treinou para a vida e de repente a criança morreu. Sabe, é uma dor, meus irmãos, que muitos pais não se recuperam nunca.
E a vida fica paralisada e estragada para sempre. E não tem palavra, não tem remédio, não tem terapia, não tem nada que faça com que essas pessoas voltem a caminhar. Só um milagre. Mas essas pessoas chegaram lá. E eu estou falando de testemunhos, de relatos que existem registrados. E elas sofreram, receberam, um toque tão poderoso do Espírito Santo. Desse jeito que eu falei para vocês, desse riso desesperado. E foram restauradas em um único momento. E seguiram as suas vidas, a ponto de anos depois continuarem declarando esse testemunho de que um milagre aconteceu dentro delas e a vida delas foi restaurada. Eu não estava lá, eu não tenho como julgar com precisão. Mas agora eu quero falar de situações que eu já vi na vida, de coisas assim acontecerem, né, minha irmã? Irmãos, eu não estou preocupado com a exterioridade da coisa, com a expressão externa. Tem crente que fica maluco com isso. Mas orou, caiu para trás, caiu para frente, chorou descontroladamente, riu descontroladamente. Eu não estou preocupado com o que acontece no momento. Eu observo o que aconteceu depois. De pessoas que recebem uma experiência tão forte com o Espírito Santo, independente da reação que se tem, se chorou muito, se riu muito, e saem desse momento cheias do Espírito Santo e demonstram uma vida cheia do Espírito de Deus. E eu conheci muitos e muitos casos de pessoas muito piedosas, inclusive aqui na nossa igreja, que a gente dava risada de ver o que estava acontecendo. Sabe, da gente quase que tem uma crise de riso, de ver a pessoa do jeito que estava, de Deus virar e mostrar assim, olha, você já chorou demais, agora você vai rir um pouco. E pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa entrar numa crise descontrolada de riso e sair bem. Por que eu estou contando essas coisas para vocês? Para que não haja barreira no entendimento de vocês para o agir de Deus. Porque às vezes as pessoas começam a dizer, Senhor me cura, eu quero receber uma transformação, já que a fonte está dentro de mim e tal, mas vira para Deus e fala assim, mas vai ter que ser do meu jeito. Do seu jeito já está sendo, criatura. E como costuma dizer o pastor Clériston, se for do seu jeito, vai continuar sendo do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Então presta atenção. Quando você começar a buscar o Senhor por cura e restauração, esteja com a sua mente aberta para dizer para Deus do jeito que o Senhor quiser. Eu não me importo em passar vergonha e rir desesperadamente. Eu não me importo em chorar desesperadamente mediante um toque do Teu Espírito Santo. Eu não me importo em cair num transe profético e perder a noção do que está acontecendo ao meu redor. O que eu quero é que o Senhor flua através de mim, que o Senhor haja através do meu ser, sabe? Seja guiado pelo Espírito. Isso vai além de um momento simplesmente de ministração. Seja guiado pelo Espírito no seu dia a dia. Quando o Espírito Santo falar, meu filho, levanta, você levanta. Quando o Espírito Santo falar, vai, você vai. Para que você viva no Espírito e ande no Espírito. E o Espírito frutifique em você. E o Espírito de Deus é alegria. Em um momento da história da igreja, em que as pessoas achavam que seguir Jesus era sobre regrinhas, preceitos da lei do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vira e fala assim, olha, o reino de Deus não é sobre o que você pode ou não pode comer ou beber. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo de Deus. Acho que ele fala, pastor Zias, me ajude aí, ele fala que é paz, e alegria no Espírito Santo de Deus. É sobre isso, meus irmãos. Você está no reino, essa promessa é para você. Esse desfrute é para você. Não aceite sobre a sua vida permanecer sem conseguir regular as suas emoções. Porque toda essa transformação, a fonte não vem de você, mas ela está em você.
Você que entregou sua vida para Jesus, você que o próprio Espírito veio morar em você. Eu estou falando para pessoas que aceitaram a Cristo, receberam a Cristo como seu Senhor, que submeteram a sua vida ao Senhor. O Espírito Santo está aí, a fonte de toda alegria mora dentro de você. Pega isso para você e bota em prática, porque dias difíceis se aproximam, meus irmãos. E se a gente não dá conta das dificuldades simples da vida, o que dizer quando chegar aquele dia que o Senhor Jesus prometeu? Disse que nós seremos odiados de todos os povos. Quando a igreja dele vai sofrer uma perseguição global de todas as nações, onde a gente vai ver pessoas amadas sendo assassinadas, sendo mortas, basicamente diariamente, como em alguns lugares do mundo tem acontecido. Como você vai aguentar permanecer de pé? Esses discípulos que ouviram as falas de Jesus nessa última ceia, cada um deles foi sendo morto de uma forma, com exceção de João, que foi lá no esse velhinho preso, não é? Que teve tempo de viver mais e sofrer mais. Mas eles continuaram ensinando o que Jesus disse. A Bíblia está cheia, meus irmãos, e cada setembro amarelo e outros momentos do ano a gente se surpreende com quanto ensino sobre cura emocional, sobre viver a alegria do Senhor, nós encontramos na Bíblia. Eu quero que nesse fim de culto, você creia e receba. Fica de pé e nós vamos fazer algo. Em alguns ambientes, nós temos liberdade para buscar por mais tempo, para orar por mais tempo, e até para orar individualmente com alguns irmãos, para que o Espírito Santo venha sobre eles. Mas se você crê, e eu creio que pela palavra sua fé foi renovada, ativada nessa noite, você pode receber agora, nesse momento, um toque renovador do Espírito Santo de Deus. E a fonte de toda alegria vai agir sobre você. Como nós vamos fazer? Eu vou pegar o violão, está aqui. Eu vou cantar uma canção, talvez mais de uma, não sei. E você vai simplesmente clamar pelo Espírito. E o Espírito Santo vai vir sobre você. Porque a promessa, Jesus diz que o Pai não nega o seu Espírito. Ele mora dentro de você, mas Ele vai vir para ir te enchendo. Porque você precisa sair daqui com plenitude de alegria. Você que nos acompanha à distância, eu digo da mesma forma. Daí de onde você estiver, você vai buscar essa plenitude de alegria, porque o Espírito Santo frutifica a alegria em nós. Amém? Pode fechar os seus olhos e comece a clamar, que seja do jeito do Espírito. Você vai lutar nesse momento por essa promessa. Apenas creia e receba. Amém? Esteja livre para que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.